Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria muitíssimo de agradecer esse convite às excelentíssimas desembargadoras, às excelentíssimas juízas. Eu acho que é um momento ímpar, na verdade, para mim, pelo menos esse momento é muito importante, porque é uma forma de trocarmos saberes. Uma forma de trocarmos entendimentos e saberes e leituras, na verdade, diferenciadas, talvez até de marcos legais. Eu atuo nessa área há mais ou menos 22 anos. A minha origem, na verdade, não é do direito de família. Ela começa no direito à educação, com formações e, na verdade, explicando a lei, depois compondo o Conselho Nacional de Defesa de Direitos de Pessoas com Deficiência em Brasília. Sou advogada, atuo na área de direito de família, de direito internacional privado, mas também na área de direito educacional e de direitos de pessoas com deficiência, que é onde, na verdade, por conta até do meu histórico, tenho, na verdade, uma procura em relação a dúvidas, né, que se levantam, por exemplo, sobre direito à educação, sobre o AE, como a Adriana lindamente falou, sobre como lidar, na verdade, como será a relação escola-família, que direitos as escolas têm, que direitos as famílias têm. E, na verdade, no meu entendimento, eu acredito que tudo está em interface e interligado. Porque nós não podemos falar em direito à educação sem falar em direito à saúde. Ambos são direitos fundamentais e essenciais para o exercício dos demais direitos. Então, como a gente pode, na verdade, dizer esse direito é mais importante que o outro, se ambos são fundamentais? E com a ratificação da Convenção em 2009, quer dizer, em 2008, na verdade, pelo Decreto 186 de 2008 e depois pelo Decreto Executivo 6949 de 2009, nós temos, na verdade, uma mudança de paradigma que ela coloca a pessoa com deficiência no centro do direito, que ela diz, essa invisibilidade, na verdade, ela tem que ficar para trás. Nós temos que fazer com que todas as pessoas tenham igualdade de condições. Então, os direitos devem ser equiparados. Isso chega ao judiciário de uma maneira muito forte. Na ratificação da convenção, muitas pessoas que participaram do processo, que começa, na verdade, de ratificação, né, porque o Brasil se torna um país signatário em 2006. Daí começa o processo de mobilização social para que possa ser ratificado o tratado, que é a norma constitucional, né? Ratificado com quórum qualificado. E o que acontece é que as pessoas participam ativamente desse processo, muitos, lendo os artigos, consideram alguns auto-aplicáveis, por exemplo, artigo sobre a educação, que seria auto-aplicável. Já o artigo 12, por exemplo, que trata de apoios necessários e que é o artigo relacionado à curatela, e a tomada de decisão apoiada, na verdade, precisaria de regulamentação. E o que acontece com o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência? Esse projeto é um projeto de lei que estava em andamento já há muito tempo e antes da ratificação da Convenção. O que foi feito, na verdade, foi um diálogo aberto para que se aguardasse até que a Convenção fosse ratificada, para depois, na verdade, atualizar o PL, ou seja, adequar o PL aos dispositivos convencionais. Na ocasião,
muitas pessoas disseram que não era necessária, que não deveria ser regulamentado dessa forma. E eu me lembro de ter escrito, na época, um pequeno artigo, em 2008, no final de 2008, colocando o seguinte: se for necessário um estatuto de fato, já que não se abre mão de um estatuto, que veio a se chamar depois Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, já que não, então que ele seja, na verdade, um instrumento de regulamentação da convenção. Ou seja, que ele repita e reforce os seus ditames, porque senão nós não sairemos do paradigma do assistencialismo, que é um modelo, na verdade, social, de saúde, modelo de saúde. Bom, após esse período, na verdade, de ratificação, muitas políticas públicas foram criadas com base na Convenção. Eu costumo dizer que esses direitos já estavam assegurados pela Constituição Federal, que no meu entendimento, sim. Por exemplo, no que diz respeito à educação, nós temos os artigos 205 a 214, que versam sobre educação, e o 206 fala claramente igualdade de condição para o acesso e permanência. Isso, para mim, significa, na verdade, que todas as pessoas, sem restrição, têm o direito de estar numa sala de aula, compartilhando os bancos da escola e ter acesso a todos os recursos de acessibilidade, inclusive acessibilidade atitudinal, que é uma coisa que falta muito em escolas ainda. Para famílias que têm histórico de discriminação, quando tem um filho com deficiência, você receber um olhar que seja um olhar que não é considerado adequado, ou um olhar recebido como um olhar de discriminação, é uma coisa muito pesada, uma coisa que nós sequer podemos mensurar. Que peso esse olhar vai ter na vida dessa pessoa e dessa família? O que isso vai, na verdade, estagnar? O que isso vai obstaculizar na construção desse indivíduo, que é uma pessoa que tem deficiência e é um sujeito de direitos? Então, esse é um assunto, na verdade, que ficou muito invisibilizado até a Lei Brasileira de Inclusão. Quando a Lei Brasileira de Inclusão entra em vigor, em janeiro de 2016, nós tivemos, sim, eu lembro de ter dialogado muito sobre isso, porque para muitos era como se fosse algo novo. Mas nós já tínhamos esse tratado internacional que tem o peso de Constituição Federal. E já tínhamos decisões no Judiciário, Rio, São Paulo e outros estados, considerando tão somente a Convenção e a Constituição Federal. Nós temos uma Constituição que é um tratado também revolucionário de direitos humanos. O potencial da nossa Constituição Federal é muito grande. E é lá que a gente se baliza. E é lá que está o artigo 227, que prioriza, por exemplo, a criança em relação a tudo. Então, uma criança com deficiência, na verdade, uma criança com autismo, uma criança com TEA, que está dentro do espectro, ela não pode ser estigmatizada porque ela é uma criança dentro do TEA. Ela, na verdade, ela tem que ser tratada como igual e ter ofertado os seus recursos todos de acessibilidade. E isso, na verdade, em relação a isso, o que acontece? Nós não temos só uma forma de fazer. O MEC, de fato, escolhe fazer o AEE complementar e suplementar, que ele acontece no turno e no contraturno. A professora da sala de aula é a professora da sala de aula, não é o professor do AEE, assim como, na verdade, o mediador não é o professor de nenhum aluno. Ele tem que ser a pessoa que está fazendo a mediação, não é ele que vai ensinar. Então, existe um professor da sala de aula para esse fim. E, para tudo isso, nós precisamos que todos os setores, na verdade, trabalhem em conjunto. Nós precisamos dos 3 poderes ativos trabalhando em conjunto. Nós precisamos, por exemplo, que programas como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, eles sejam, na verdade, aprofundados,
porque tem um comitê gestor que envolve saúde, educação, direitos humanos e assistência social, e desta forma as pessoas menos favorecidas, que não têm condições, na verdade, de levar os seus filhos para terapias, digamos que com um valor maior, com um custo maior, né? Que elas possam ter esse olhar diferenciado, que elas possam ter acesso à saúde, que elas cheguem à assistência social e tenham os seus benefícios, que elas possam ter acesso à cultura, a lazer, que a acessibilidade de fato seja plena. E daí, na verdade, isso vale para todas as pessoas, não vale apenas para pessoas que têm TEA. Isso vale para pessoas que são surdas, para pessoas que são cegas, para pessoas que têm deficiência múltipla, porque, na verdade, eu, como ser humano, não me consideraria apta, acho que nunca, para dizer qual o limite de uma pessoa. Aquela pessoa é única, toda pessoa é única. Então, quando se fala, na verdade, em ressignificação de saberes, se fala em ressignificação de conteúdos, muitas vezes o que se coloca, os conteúdos estão lá. O que é necessário, na verdade, de fato, é ressignificar a forma de entender. Como a gente enfrenta o preconceito? A gente enfrenta o preconceito com diálogo, com empatia, mas também enfrenta com a lei. Porque se esse preconceito ele é a ponto de prejudicar uma pessoa, o recurso é buscar o poder judiciário. E daí nós temos que fazer uma outra ponte também. Como nós queríamos, na verdade, que as pessoas com deficiência cheguem à tomada de decisão apoiada, que tem que partir dela, na verdade, como nós queríamos isso se não passarem pelos bancos da escola e não tiverem acesso à educação. E nós sabemos também que qualquer pessoa, a gente não pode julgar uma pessoa, desculpa que falar em julgar, eu estou no poder judiciário, mas na verdade como ser humano, a gente não pode julgar uma pessoa, na verdade, pelo que a gente está vendo, pelas características dela e pelo que a gente aprendeu na infância, porque no nosso imaginário não está a pessoa com deficiência, ela não existe. Nós não tivemos no banco da escola, do lado a lado, as pessoas com deficiência convivendo. E eu tive há 10 anos atrás, por exemplo, a oportunidade de fazer uma oficina para estudantes de grêmios estudantis, que eram os presidentes, né? E para minha constatação, e pelo que falaram, todo mundo, na verdade, ninguém manifestava preconceito, a questão era mais em relação à diversidade, mas em relação à pessoa com deficiência, o que eles sentiam em relação à criança que ficava na sala especial, que não eram igual, eles tinham pena. E essa é uma constatação triste. Essa é uma constatação, na verdade, que se ensina, que se pode, né, que nós, como seres humanos, ainda somos capazes de ensinar numa escola que não há igualdade. Eu costumo também dizer uma outra coisa: se nós temos recursos para colocar em espaços separados, esses recursos podem estar disponíveis nos espaços comuns. Se nós temos profissionais que, na verdade, são da educação especial, também podem ressignificar os saberes para serem profissionais do ensino inclusivo. Então, quando me perguntam, você pode indicar uma escola inclusiva? A minha primeira resposta, na verdade, antes de falar de uma maneira mais empática, todas as escolas são inclusivas e devem ser inclusivas. Se não forem inclusivas, você tem direitos, na verdade, você pode assegurar e fazer com que seja. E a minha experiência profissional, na verdade, diz isso em relação às decisões, mas principalmente em relação ao diálogo, à interação com as escolas, a estar frente a frente com o gestor da educação e conversar e perguntar quais são as dúvidas, quais são as questões, o que nós podemos fazer para resolver antes que chegue aqui. E daí seria, assim, um trabalho de prevenção. É um trabalho de prevenção, na verdade, mas construtivo, porque o protagonista, na verdade, é a gestão escolar, o protagonista é a família e é a criança e a pessoa com deficiência. Quando chega na universidade, na verdade, as coisas passam a ser um pouco mais difíceis, mas, na verdade, a lei continua valendo. A acessibilidade é um direito fundamental. E ele é uma condição, na verdade, para que as pessoas possam exercer todos os direitos. Então, não é uma bengala, não é um suporte, é uma coisa que a pessoa deve ter.
deve ter é um suporte desse ponto de vista positivo. E muitas vezes nós ainda costumamos falar, mas a pessoa com deficiência mental, ela vai poder exercer os seus direitos, a pessoa com deficiência intelectual, ela poderá exercer os seus direitos. A convenção ou a LBI, elas na verdade chegaram para tirar a proteção, e daí eu discordo veementemente. Eu acho que é um conjunto, a convenção é um conjunto de 33 artigos de conteúdo, então é uma coisa que tem muita força. O Brasil ratificou o protocolo facultativo sem nenhuma ressalva. Nós temos, por exemplo, a Austrália, que fez uma ressalva para a educação. Mas, que eu saiba, é o único país. E ainda em 2009, quando foi a comemoração de Salamanca, em Salamanca, né, na universidade, o que já se discutia em relação aos outros países era como, na verdade, seria efetiva a inclusão de pessoas com TEA, mas que eles consideravam mais graves, né, no sentido de poder oferecer recursos, mas não se questionava se deveriam ou não estar dentro da sala de aula. Todo o compromisso era que as pessoas, que todas as crianças e adolescentes com deficiência estariam dentro de uma sala de aula. E daí esse compromisso ele tem relação direta com o futuro. Ele tem relação direta com a vida independente e a autonomia. Ele tem relação direta, na verdade, com a existência e a busca da felicidade. Ele tem relação direta com afetos. Ele tem relação direta com o querer, com a pessoa poder expressar a sua vontade, ser ouvida. Porque a gente sabe que uma pessoa pode expressar a vontade até com piscar de olhos. Mas para isso nós precisamos reconhecer que essa pessoa de fato é gente. E é gente como a gente. E, na verdade, no meu entendimento, todos nós precisamos de recursos, eventualmente. A tecnologia está aí hoje para nos ajudar. E realmente ela vai ao encontro dos interesses das pessoas que têm algum tipo de deficiência, uma ou mais deficiências. E nós temos também uma preocupação muito grande, eu tenho particularmente uma preocupação muito grande com o futuro, porque nós temos famílias onde há uma pessoa com deficiência e a mãe envelhecendo. Nós temos famílias só de mãe e filho, de pai e filho, de avós e netos, de tios que cuidam dos filhos, de dois pais. Nós temos todos os arranjos familiares. E, na verdade, o que vai ser dessas pessoas que não têm recursos suficientes no envelhecimento? Eles serão separados sempre? Porque essas pessoas que nós vemos em instituições quando crianças e que não saem de instituições, agora eu falo particularmente de TEA, são as pessoas que nós vemos no Jornal Nacional, né, em casas que eram chamadas de manicômio. Então nós sabemos não só segregadas, mas sem acesso a direitos básicos, porque muitas vezes a gente só tem ciência disso através de denúncias. Quando a denúncia chega, através do Ministério Público principalmente, isso acontece. Alguns estados, eu tenho pouco tempo, por isso eu vou emendando uma coisa na outra. Alguns estados, em alguns estados, na verdade... Já tem que caminhar para a conclusão. Eu vou concluir. Alguns estados, na verdade, têm uma ação muito efetiva do Ministério Público, inclusive com termos de ajuste de conduta para escolas. Eu visitei também um município muito interessante, onde o Ministério Público trabalhava diretamente com o prefeito da cidade. Então, se havia uma demanda, já se chamava e nesse sentido se solucionava. O que eu quero dizer com isso é que tudo está interligado. Os 33 artigos de conteúdo da Convenção, a não discriminação, a vida independente, a autonomia, que na verdade tem relação direta com a LBI, que no meu entendimento é um instrumento de fato de regulamentação, a própria mudança do regime das incapacidades, essa alteração que ocorreu, na verdade, no meu entendimento, ela ocorre para que a sociedade fique atenta para que o judiciário se atente a isso e busque as soluções. A visão que eu tenho não é você alterar a lei ou fazer novos PLs, mas é implementar a lei de uma forma eficaz, com base na Constituição Federal. Nem falo na Convenção,
nesse ponto, com base na Constituição Federal, a lei já poderia ser eficaz, as pessoas poderiam ter igualdade de condições com as demais pessoas, as pessoas com deficiência, e realmente chega a ser um pleito isso agora, né? Acessibilidade nas perícias. É fundamental que haja acessibilidade em perícias realizadas pelo judiciário. Nós temos pais que têm deficiência ou mães que têm deficiência, mas nós temos também crianças que têm deficiência, adolescentes com deficiência, que passam por perícia. E esses adolescentes e crianças, por exemplo, numa perícia, eles têm que ser ouvidos da forma que eles entendem, ou seja, da forma de comunicação que eles utilizam. Então, se é uma prancha de comunicação alternativa, que seja feito uso dela. Se é Libras, que seja feito uso. Se é um surdo oralizado, que seja da forma que ele vai ouvir, olhando, falando de uma forma articulada, mas para isso, na verdade, é preciso de uma atenção muito, muito especial, de um esforço coletivo, porque o acesso à justiça, ele tem que ser ainda mais democratizado. O fortalecimento da defensoria pública tem que ser ainda maior. Os pais, eles têm que poder chegar nos órgãos e ter uma resposta imediata. Isso eu observo muito, na verdade, por vivências e por práticas, né? Eu tenho um projeto que visa muito, na verdade, a eliminação do preconceito, porque o paradigma da convenção não é afastar o preconceito, é eliminar o preconceito. É isso que fala a convenção. Eu tenho um projeto que chama De Mãos Dadas, Novos Caminhos, Novo Paradigma, e que tenho, na verdade, levado isso tanto para o direito de família, quanto, na verdade, para questões educacionais e outros litígios que envolvem convenção de Haia. Mas sim, por quê? Porque ele é feito com metas, mas principalmente ele ressignifica saberes e conteúdos. Ele ressignifica saberes e conteúdos. E nós temos, sim, uma demanda muito grande, por exemplo, em relação a crianças com autismo, com TEA, que estão dentro do transtorno, exatamente, dentro do TEA, que, na verdade, muitas vezes tem um abandono da família, da figura paterna. Então, uma demanda da família por isso, né, para que a figura paterna compareça. E também, muitas vezes, nós nos deparamos com um trabalho a ser feito com as mães, que têm que entender que os pais também têm direito. E vice-versa. Porque quando se trata de pessoas com deficiências, as questões ficam muito mais sensíveis. E têm que ser muito mais acalentadas e explicadas. E é necessário, na verdade, que você consiga se comunicar com aquela pessoa também da maneira que ela entende. Na verdade, todos nós precisamos de uma comunicação acessível, porque grande parte dos problemas, eu sei, acabou, vou terminar agora, grande parte dos problemas que nós acumulamos, nós temos, por conta de comunicação que não é uma comunicação adequada. Então, agradeço novamente esse espaço. Eu também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Direito de Família, Rio de Janeiro, onde eu atuo efetivamente, e venho representando também a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a pedido da presidência, porque ela funciona no Brasil inteiro, mas sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAM, e estou, assim, aberta a parcerias e as sugestões também para que a gente possa ter mais ação, inclusive no âmbito do Instituto. Agradeço muitíssimo a todos vocês e contem comigo. Muito obrigada. Doutora Cláudia, só lembrando, só queria primeiro fazer uma homenagem póstuma ao Dr. Liborne Siqueira, que foi juiz da Infância e Juventude no Rio de Janeiro, que eu fui auxiliar dele no início da minha carreira, e que faleceu, foi domingo retrasado. E graças a ele é que eu descobri o diagnóstico do meu filho. Pois é, porque quando ele tinha 2 anos, ele parou de falar, e todos os médicos, eu já tinha ido a 3 neurologistas pediatras, e os 3 disseram que ele não tinha nada. Mas ele tinha parado de falar. E o meu sogro, que é desembargador também, ele falava muito da hora. Ele é autista, cara.
Meu cunhado, neurologista do IPUB, professor da UERJ, padrinho do meu filho, eu perguntava: Egas, mas o Enzo tem algum problema? Não, cara, não é nada, não. Ele só não gosta de falar. Mas também não gosta de abraço. Mas é dele. Não, mas ele também não gosta que toque. Não, mas é dele. Não, mas para amamentar foi terrível. Não, é dele. Mas se você pega no colo, ele chora. Se você deixa ele parado, ele fica bem. Mas é dele. Tá certo. Aí eu fui para 3, a escola, que era o Miraflores, dizia que ele era normal. Afinal, era o 7º da família na escola, queridos e tal. A irmã do Enzo, uma líderzinha, então, era um sucesso. Quando, então, um dia, estava no elevador aqui do fórum, né? Com o Egas me enchendo que o Enzo é autista. Egas, meu sogro e meu cunhado, ex-cunhado também, Egas, o neurologista. Bom neurologista, por sinal. Mas é que a gente não vê, cara. Aí, o Dr. Liborni, quando saímos do elevador, me segurou. Eu tinha sido auxiliar dele anos atrás. Doutora Kátia, a senhora está muito nervosa, muito tensa, está muito... Parece triste também, o que é? Aí eu contei. Leva lá para minha... Lá pro... Qual o nome? Porque ele fez uma faculdade de reabilitação, e também tinha a faculdade... Não, ele criou, agora eu não vou conseguir lembrar o nome, meu Deus, em Higienópolis, Bom Sucesso. Ele fez uma faculdade que era mantenedora da instituição. E nessa instituição, a ICE, Associação de Crianças Especiais naquela época, porque naquela época, quando ele criou, era assim que se chamava. Crianças excepcionais eram chamadas naquela época. Então, ele fez a FRAICE, faculdade, que era a mantenedora da ICE, que foi uma das primeiras faculdades de fisioterapia, reabilitação, enfim. E ele prestava gratuitamente na ICE o serviço à população. Mas serviço de assistência social, neurologia, fonoaudiologia, psicologia. Bom, enfim, foi uma equipe que atendeu o Enzo. E com essa equipe é que houve o diagnóstico de hipótese diagnóstica de autismo. Mas eles tiveram tanto cuidado para me dizer o diagnóstico, porque quando você recebe o diagnóstico não tem outra palavra, né? Mas eu não posso falar aqui. Mas é uma trauletada, né? E daí em diante que eu fui seguindo. Então eu queria prestar essa homenagem a ele, porque inclusive, para lembrar que ele nessa instituição, nessa associação, ele recebia as crianças portadoras de deficiência mais variadas, da síndrome de Down à esquizofrenia, que eram abandonadas pelas famílias e ficavam na AIS. E ele mantinha com recursos próprios e recursos da FRAIS e de doações. E essas crianças, naquela época que o Enzo tinha 2 anos, já eram adultas. Então aqui eu me pergunto, para onde elas vão? Porque elas não têm família mais quando ficam adultos. Por isso, e isso demonstra e chama a atenção da responsabilidade de toda a família, de toda a sociedade. Família que eles não têm, mas de toda a sociedade. Por que a sociedade é solidária? Porque eles vão estar aí conosco. Nós não vamos poder botar no paredão e metralhar todo mundo. A gente não vai poder fechar uma sala e tacar fogo. Entendeu? Então, é solidária por causa disso. A responsabilidade é de todos nós. Eles serão adultos. As famílias não estarão aí. Vamos fazer o que com eles? Eu queria chamar a atenção só disso, que não é só a questão de inclusão na escola, é também o adulto. E isso eu penso porque é a minha preocupação também, porque o Enzo está com 17 anos. A solução que nós tivemos agora foi regredi-lo na escola até o 8º ano, para ele continuar mais tempo. Então a gente está remediando, mas vai chegar um momento que ele vai ser adulto. Não há nada para adulto com deficiência. Não há nada para adulto com autismo. Isso eu vou dizer por quê. O Enzo é tratado hoje vou falar assim porque tem que falar o nome das pessoas que fazem um bom trabalho, gente. A Márcia Tavares, ela trabalhava com crianças portadoras de TEA, do transtorno do espectro autista, ou autistas clássicos, enfim. E tratava de crianças, e as crianças, quando chegavam aos 12 anos, elas paravam de tratar. Não são mais crianças, viraram adolescentes, vão virar adultinhos, então não tratamos mais, porque nós só somos terapeutas de crianças autistas.
E ela se revoltou com aquilo, com o filho exatamente de uma colega nossa. Que eu não vou falar, posso falar? Não, exatamente. Bom, Claro que pode. e foi o Bernardo. Então o Bernardo era paciente dela, filho de Maria Elisa. E ela falou, não, vou Você criar. participou com a gente? Exatamente. Aliás, até vamos chamar depois ela para participar, que ela se aposentou para cuidar desse filho. Exatamente por essa questão. Ele fez 18 anos, ela teve que fazer a interdição dele, antes da lei. Eu estava lá com ela, falei, é brabo você interditar o seu filho, Acabei de interditar um. mas é a solução? Pior, menos pior. Então, ela se aposentou e a Márcia Tavares viu, eu não posso largar o Bernardo. Vou deixar ele fazendo o quê? Aonde? Ela criou, então, um espaço para começar a cuidar de adultos e apareceram adultos. Adultos e adolescentes. Ela ia começar com o Bernardo e apareceram adultos. Então tem adultos, mulheres, que autista, a mulher é muito raro. Por causa da questão do X, bom, isso é outro. Mas tem mulheres adultas, mulheres já com idade avançada. E hoje em dia é interessante que na terapia do Enzo, na clínica dela de Botafogo, ela já se subdividiu, já tem Jacarepaguá, eles são 5, começaram 5 com o Enzo. E cada um tem, cada autista é diferente do outro. Tem uma maneira de se portar, de sociabilizar, né? Enfim. E aí cada um tem uma dificuldade. Isso é matéria de estudo mesmo, interessante. Então eles saem os 5 juntos. A dificuldade desse é suprida por esse, a desse por esse, a desse por esse, a desse por esse. Eles se formam um. É muito interessante, é objeto de estudo, os 5. E aí os 5 vão juntos para o cinema, os 5 fazem terapia juntos. É muito interessante o que acontece. Quer dizer, a vida, o ser humano, a gente não consegue nem imaginar, a gente não vai alcançar as possibilidades e o que acontece. E aí eu chamo a atenção exatamente disso. O que fazemos com os adultos? Eu tenho uma filha adulta que tem síndrome de Down. Ela tem 20 anos, ela faz 21 agora em julho, eu acabei não falando dela, né? Eu dificilmente falo dela, até porque ela é muito reservada, ela que manda isso, não fala, gente. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que não tem absolutamente, quer dizer, praticamente nada para pessoas que têm deficiências adultas. O que existe, não sei se ainda existe, o que existia era no CIAD, que fica na Presidente Vargas, no 997, é um espaço... eu sei que fica no CIAD, eu não lembro o nome, mas é dentro do CIAD onde se faz atividades, onde se faziam atividades para pessoas adultas, mas com uma longa fila de espera. E com vários pré-requisitos também para poder frequentar. Nem todas as pessoas adultas, na verdade, podem atender esses pré-requisitos. E a gente também tem que pensar nas pessoas adultas que não têm recursos, cujas famílias não podem arcar com nada. E esse é um problema muito grande que enfrenta a sociedade e tem que ser solucionado através de uma política pública efetiva. Porque essas pessoas não podem ficar em casa, elas têm que poder sair de casa, elas têm que ter o direito de sair de casa e viver. A minha filha ainda não foi curatelada. E é uma coisa que eu venho pensando, na verdade, em como fazer, se faço uma declaração de vontade minha, se converso com ela, até que ponto ela entende, eu tenho que conversar com ela para saber até que ponto, aproveitando essa deixa, até que ponto ela entende, na verdade, ou ela entenderia o que significa o Instituto da Curatela, em outras palavras, lógico, né? É conversar, porque é uma conversa familiar. Agora, me preocupa muitas pessoas que não têm família, que não têm para onde Doutora, ir. se a senhora me permitir, eu vou fazer uma consideração aqui que eu acho muito importante. Eu trabalho muito com o direito das pessoas idosas que acabam no fim da vida tendo a sua autonomia desconsiderada. Então, hoje eu defendo, com fundamentação na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, que a curatela não pode mais acontecer da forma como vinha acontecendo, que a curatela é tão somente para negócios patrimoniais e negociais, porque está na lei. Então, eu rejeito veementemente que adultos, pessoas que se tornaram adultas com 18 anos, que têm o transtorno do espectro autista, tenham que ser curateladas necessariamente. Nós temos, foi falado aqui, nós temos que mudar a consciência. Os juízes relutam, eu sei porque eu sou professora aqui da escola, eu dou aula para turmas de juízes. Os juízes dizem que a lei é inconstitucional, a lei brasileira de inclusão não é inconstitucional,
eu brigo e consigo muitas vezes mostrar, com base na teoria jurídica, que nós não temos que curatelar mais essas pessoas, nós não temos eu não uso mais a expressão interdição, de jeito nenhum, porque acabou a interdição, ela está no CPC, mas eu tenho que fazer a interpretação conforme a convenção que foi bem falado aqui, que é a norma constitucional, a Adriana saltou. Então, assim, eu penso que o movimento é o contrário. Eu acho, assim, que a proteção, tomada de decisão apoiada. E mais, aí eu defendo também, porque a lei fala que ela tem que ser judicial. Ela não tem que ser judicial. Porque no momento em que eu equiparo uma pessoa com deficiência cognitiva, intelectual, mental, a uma pessoa que não tem essa deficiência, e aí eu digo, olha, ela tem todos os direitos aqui, ela pode casar, ela pode adotar, ela pode ter guarda, ela pode... todo mundo pode, e aí eu vou exigir que essa pessoa, que é igual a mim, ou igual a qualquer um de nós aqui, tenha que entrar em juízo para tomar decisão apoiada. Eu, Maria Glaia, não posso fazer um documento e dizer, olha, eu quero tomar essas decisões com 2 pessoas me apoiando. Eu tenho autonomia para isso, a lei me garante, o direito civil me garante. Então, nenhuma na sua filha eu não a conheço, nunca vi, mas eu tenho certeza que ela, pelo que a senhora falou aqui, que ela lhe proíbe de comentar sobre a vida dela, que ela tem um grau, um possível grau de participação. Qual é o grau, eu não sei. Mas isso não é o relevante. O relevante é que, se ela desejar, e aí tem que perguntar a ela, você gostaria de fazer um documento, e eu defendo que esse documento pode sim ser particular, né? Talvez um registro em cartório para dar publicidade, mas o documento é o seguinte, nós vamos agora tomar decisões não conjuntas, apoiada, em que os apoiadores, 2 ou mais, vão explicar, e vão decidir junto, com base no entendimento do apoiado. E isso tem que aparecer, Alguns juízes, não sei se muitos, estão fazendo na hora da audiência. Olha, nada de curatela, isso aqui é uma tomada de decisão apoiada, explica o que é, vamos fazer. Agora, infelizmente, nós precisamos de quê? Treinar. A Adriana já propôs aqui na entrada. Vamos treinar os juízes, Aglaia. Vamos dar aula, vamos dar curso, vamos capacitar quem quer ser juiz, quem quer fazer concurso. Vamos capacitar as pessoas para elas entenderem esse universo. Eu tive sorte que quando eu fui professora do CIEP, antes da magistratura, a minha turma no CIEP Salvador Allende, no Morro de Macacos, eu tinha vários alunos com deficiência cognitiva. E assim, eu só fui dar conta disso quando eu comecei a estudar essa parte juridicamente. Falei, caramba, minha turma... Porque para mim aquilo era uma vivência natural. No Morro dos Macacos tinham várias crianças com problema cognitivo. Elas tinham que ir para a sala de aula, junto com as demais, elas tinham que estar na escola. Projeto Darcy Ribeiro, o dia inteiro na sala de aula. De manhã uma professora, de tarde não tinha mediador, não tinha nada. Éramos nós, meninas, né? Tinha 18 anos, meninas que nos reuníamos com uma pedagoga. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Dávamos aula de arte, levávamos para a biblioteca, ensinávamos conteúdo pedagógico. E assim, aquilo aconteceu, né? Então, a perspectiva tem que ser essa. Como para mim e para minhas colegas na época era natural, a perspectiva tem que ser essa. E hoje eu defendo muito fortemente que nós não façamos a curatela, que nós trabalhemos para proteger com a tomada de decisão apoiada. Excelência, exatamente isso. Que no meu entendimento, todo juiz deveria perguntar, inclusive se a pessoa quer ser curatelada, e se conhece a tomada de decisão apoiada para oportunizar isso primeiro. Sobre essa questão da ressignificação e dessa tomada poder ser extrajudicial, isso é que nós temos que chegar, na verdade, em relação às famílias e aos grupos de apoio, porque sequer é necessário que seja registrado em cartório. Se a família respeita a pessoa que tem deficiência, eu acho que as famílias amam seus filhos, e quando há assim, uma privação, e que não é uma proteção e que é privação, na verdade, por falta de conhecimento, e isso tem que ser trabalhado. Então, se a família respeita, essa tomada de decisão, na verdade, ela acontece diariamente dentro das casas. Então, quando chega ao judiciário, na verdade, já chega porque essa pessoa não pode exercer um direito que ela tem a exercer. Então, é realmente essa mudança de conceitos, essa ressignificação de saberes, é tudo isso que foi dito agora que nós temos que fazer, mas chegando à sociedade. A sociedade ela tem que se apoderar disso, porque isso é da sociedade.
E as pessoas com deficiência, elas tomam decisões todos os dias. E elas não podem vir ao judiciário todos os dias para isso.